Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos aprender sobre as funções condicionais. As funções condicionais, ela vai sempre exibir um resultado de acordo com uma condição ou com um teste. Nós vamos aprender o uso da função C, a função soma C, vai somar com uma condição, e a função cont_C, que vai contar os valores de acordo com uma condição. Então, para começar o uso da função C, nós vamos usar esse boletim de notas. E aqui ao lado da média, eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso para cá e vou querer exibir aqui, vou exibir aqui o resultado. Certo? Esse resultado ele vai ter que exibir aqui a palavra aprovado ou reprovado. Eu quero fazer isso de forma automática. A planilha, o cálculo vai ter que verificar uma condição e me dizer se está aprovado ou reprovado. Para isso nós precisamos passar as instruções para ele. Então, de acordo com a nossa planilha aqui, se o aluno tiver uma média, se a média for maior ou igual a 6, estará aprovado. E se a média for menor do que 6, estará reprovado. Concorda? É isso que já está configurado aqui, né? Que as notas estão vermelha e azul. As notas abaixo de 6 são consideradas notas baixas, ou seja, estaria reprovado. Nós vamos agora implementar isso aqui no cálculo, para que ele traga o resultado aprovado ou reprovado. Vou apagar isso aqui. Vou deixar isso aqui lá só para a gente lembrar. A gente pode escrever a função, mas eu vou mostrar a vocês através do assistente de função. Vou clicar aqui, onde eu quero exibir o resultado. E agora eu vou clicar aqui no assistente de função. Clicando aqui na caixa de pesquisa, vou escrever C, que é a função condicional. Isso, achei aqui a função C. Vou clicar no botão próximo. E aqui eu tenho, especificando, ele especifica os argumentos que eu preciso utilizar para a função. Então aqui eu tenho a caixa de teste. E aqui tem uma explicação. Qualquer valor que possa ser ou expressão que possa resultar em falso ou verdadeiro. Voltando aqui para a nossa planilha, meu objetivo é exibir o resultado aprovado ou reprovado. Esse resultado vai depender da média. Então eu tenho que verificar, fazer um teste na média. Para isso, basta eu clicar aqui, onde tem a média. Vou fazer apenas do primeiro aluno, depois eu copio para o restante. Então eu cliquei. A média F3, a média está sendo representada por F3. E agora eu vou colocar a condição. Se, a função é C, né? Se F3, ou seja, a média for maior ou igual a 6. Pronto. Passei esse teste aqui, essa condição para cá. Se, né, média, que é o F3, for maior ou igual a 6, o valor então, ou seja, se essa média for realmente maior ou igual a 6, o que eu quero que apareça na célula? Eu vou colocar o texto que eu quero, no caso. A palavra poderia ser um cálculo também, tá? Como é texto, eu tenho que deixar entre aspas, aprovado. Ok? Então, se a média for maior ou igual a 6, então aprovado. Do contrário, o que eu quero que apareça? Ou seja, se a média não for maior ou igual a 6, ela só pode ser menor. Então, quer dizer, a média maior ou igual a 6? Sim. Do contrário, ela vai ser menor. Se for menor, o que eu quero que apareça?
reprovado. Ok? Então aqui está a montagem da função. Aqui embaixo ela tem a fórmula completa. Se você precisar digitar dentro da planilha aqui da célula, você pode digitar dessa forma, igual a C, abre parênteses, né? Os argumentos vêm tudo dentro do parênteses, F3, ou seja, a média maior ou igual a 6, aí tem um ponto e vírgula para separar esses argumentos, ó, tem um ponto e vírgula aqui, entre aspas, aprovado, ponto e vírgula para separar, e o reprovado. Vamos ver, vou clicar no OK. De acordo aqui então com a nossa média, deverá aparecer reprovado. Ok? Agora basta eu copiar este resultado para baixo, até aqui o Edson. Vamos conferir, ó. Reprovado somente esses três, aqui para baixo todos aprovados. Observe que esse que está com 6, ele está aprovado. Por quê? Porque se for, ele só vai estar aprovado. Repare que este que está com nota 6 está aprovado, porque na nossa condição nós dissemos que reprovado é somente quem está abaixo de 6, que for menor do que 6. Ok? Vou clicar aqui duas vezes aqui, para você visualizar a função, como ela pode ser digitada, né? Eu vou mostrar a você que eu poderia também digitar isso aqui. Se eu quiser digitar aqui, primeiro eu vou colocar ela aqui para a gente lembrar como ela é composta. Ela tem o C, abre parênteses, tem o teste, tem ponto e vírgula, tem o valor, então, vírgula, tem o valor do contrário, ou a gente chama também de valor senão. Tá? Então são 3 argumentos. Vamos fazer isso aqui. Igual a C, abre parênteses. Qual é o teste? Eu tenho que testar a média. Vou clicar na média, verificar se essa média é maior ou igual a 6. E esse é o teste. Depois do teste eu ponho o ponto e vírgula. E agora o valor então, ou seja, se a média é maior ou igual a 6, então o que eu quero que aconteça? Escreva aprovado, ponto e vírgula. Se não, eu quero que apareça reprovado. Ok? Vou pressionar o Enter, pronto. Já tem a função digitada e o resultado correto. Se F3 maior ou igual a 6, aprovado. Se não, aprovado. Agora basta eu copiar esse resultado para baixo. Ok? Vamos ver mais um exemplo para a gente fixar o uso da função C. Agora nós vamos ver um exemplo com cálculo. Ele não vai exibir um texto, vai ser um cálculo. Só para lembrar aqui, vou deixar aqui, ó, que é a função C, composta pelo teste, valor então, ponto e vírgula é para separar os argumentos, são 3 argumentos, e o valor senão. Essa é a composição da função C. Um argumento, 2 argumentos, o segundo argumento aqui, né? E o terceiro argumento. Só para você visualizar melhor, deixa eu ver. Ok? Ela sempre começa pelo igual, todas as funções têm igual, perfeito? Então vamos fazer aqui, nessa planilha eu tenho aqui salários de cada funcionário e o aumento, eu quero saber, e tem um novo salário, mas o que interessa a gente é que aumenta. E aqui eu tenho a condição, quem recebe até R$1.000 vai receber um aumento de 40%, né? Ou seja, quem recebe até, o até
seria o que? Menor ou igual. Se for menor ou igual a 1.000, ele recebe 40%. Passou de 1.000, ou seja, se for maior, ele vai receber um aumento de 30%. Perfeito? Então vamos lá fazer isso. Nós podemos fazer digitando ou no assistente de função. Vou vir aqui no assistente de função, C, acho a função C, teste. Qual é o teste aqui? O aumento vai depender do que? Do salário. Então o que eu tenho que testar é o salário. Cliquei aqui, ele pegou a célula, é o B2. Esse salário, para receber 40%, ele tem que ser até R$1.000, ou seja, menor ou igual a 1.000. Não é necessário colocar vírgula 00. Maior ou igual a 1.000. Ok? Então, o salário tem que ser até 1.000, ou seja, menor ou igual a 1.000. Se o valor for menor ou igual a 1.000, eu tenho que fazer o cálculo de 40% desse salário. O salário está em que célula? B2. Isso. Ele tem que ser multiplicado. Nós vamos calcular percentual, tem que multiplicar. Tem que ser multiplicado por 40%. Você pode digitar 40% ou 0,4. É a mesma coisa. Okay? Eu vou deixar aqui 40%. Se ele não for menor ou igual a 1.000, ele só pode ser maior do que 1.000. Se for maior do que 1.000, o que ele vai calcular? Ele vai pegar o B2, posso digitar também, vezes 30%. Repare aqui, ó, que eu não inseri aspas. Por quê? Porque agora é um valor, né? É um valor numérico, não é texto. Texto somente, ou aspas somente, quando você trabalhar com texto, aprovado e reprovado. E aqui é a função escrita. Ó. Se o B2 for menor ou igual a 1.000, então B2 vezes 40%. Se não, B2 vezes 30%. Vamos ver então? Ok? Então, aqui ele é menor, então ele calculou 40%. 4 vezes 9, 36, 40%. Aqui deverá ser o que? 30%. Na verdade vai dar o mesmo 360, né? Aqui tem que ser o que? 30%. Ainda 450. 30%. Tem que ser 30%. Aqui ele vai ter que calcular 40%. Vamos ver? Olha, 40%. Aqui também 40%. E aqui 30%. Perfeito. Perfeito. Nesse caso aqui, para completar, seria somente somar esses dois valores. Certo? Mas se por acaso eu quisesse já calcular aqui, se fosse o caso de, vamos supor, novo salário. Vamos supor que eu queira calcular já o salário direto. Vou escolher essa coluna aqui. Se eu quisesse fazer isso aqui, já calcular um novo salário, o que eu vou fazer? Vou usar o assistente de função, mesma coisa, né? Repetir aqui o C. Próximo. Fazer o mesmo teste, né? Se for menor ou igual a 1.000. Qual vai ser o valor então? Eu vou pegar o próprio B2. Naquela hora eu estava apenas multiplicando, né, o valor por 40%. Como eu quero acrescentar, né, eu quero já um novo salário, ou seja, esse valor de 900 mais o 40%, basta eu colocar 1,4, ou seja, o valor inteiro mais 40%. A mesma coisa eu posso fazer aqui com o caso contrário, 1,3.
3. Que é o valor inteiro mais 30%. Ok? Vamos confirmar. Pronto, já tem aqui o novo salário. Beleza? Então nós vimos aqui nesse outro exemplo o uso da função C utilizando valores. Vimos no boletim de notas somente com o texto, né? Então você verificou quem estava aprovado e reprovado, e por isso ele usou aspas aqui. E observe que agora nessa função eu não usei aspas, porque agora eu trabalho com valores, então não é necessário colocar aspas somente quando for texto. E aí ele já fez o cálculo de acordo com a condição. Muito bom, né? Vamos ver agora mais um exemplo. Bom, agora com essa planilha aqui, vamos mostrar mais uma vez o uso da função C e te mostrar também o uso da função soma C e conte C, que são as outras duas condicionais que nós vamos mostrar nesse vídeo. Eu vou inserir uma coluna aqui chamada classificação. Vou fazer o seguinte: para adiantar, vou copiar essa coluna toda para cá. Eu apago esses valores, já pego a formatação. Classificação, opa. Classificação. Dentro dessa coluna eu preciso exibir aqui o valor aceitável e precisa melhorar, ou precisa melhorar. Se o percentual, isso vai depender, eu vou testar esse percentual de evasão. A minha condição vai ser, se o percentual de evasão for maior que 12, é aceitável. Caso contrário, eu vou colocar precisa melhorar. Ok? Combinado? Aceitável. Caso contrário, precisa melhorar. Então vamos montar aqui o que nós aprendemos. Vou fazer agora direto, digitando aqui, tá bom? Não vou usar o assistente de função. Então vou colocar aqui igual, coloquei maiúsculo, mas pode ser minúsculo também. Igual C. Primeira coisa que vem agora é o teste, né? São 3 argumentos: teste, valor então e valor senão. Então o teste vai ser o percentual de evasão. Esse percentual de evasão, para eu escrever aceitável, tem que ser maior ou igual a 12. Então vou colocar maior ou igual a 12%. Beleza? Ponto e vírgula. Esse foi o meu teste. Se o percentual for maior ou igual a 12%. E se for, o que eu quero que apareça? Quero a palavra aceitável. Caso contrário, então eu ponho ponto e vírgula, porque eu vou separar os argumentos. Eu precisa melhorar. Fechei aspas e fechei um parênteses. Ok? Então eu tenho aqui, ó, se o percentual for maior ou igual a 12, aceitável. Caso contrário, precisa melhorar. E vou apertar o Enter. De acordo com a nossa função, 10% é menor ou igual a 12. Aqui, 11,67. Precisa melhorar. Nesse aqui deverá aparecer o aceitável, não viu? Opa, certinho. Esse aqui, 12. Ele é maior ou igual? Igual, então tem que aparecer aceitável.
E pronto. Puxa todos soltos. Você vai ver que funcionou perfeitamente. Perfeitamente. Ok? Então vimos aqui mais um exemplo do uso da função C. Ela tem várias outras utilidades, mas para a gente não se alongar muito, eu vou parar por aqui e vou te mostrar agora a função soma C e conte C. Aqui eu posso ajeitar o meu título, clicar aqui para tirar a mesclagem e colocar de novo, já está certinho. Para te mostrar o uso da função soma C, que é uma função com o próprio nome já dá para a gente perceber para que serve. É uma função que vai somar de acordo com uma condição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e achar a quantidade de alunos matriculados por cada modalidade. Eu quero EAD, quero presencial, certo? Ou seja, eu vou somar, a quantidade eu vou ter que somar, só que essa soma, ela vai depender de uma condição. Ele não vai somar todos os valores diretamente. Então vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, a modalidade. Vou diminuir um pouquinho aqui o som. Eu quero somar. Então vamos lá. No assistente de função, usar a função soma C. Cliquei aqui no assistente de função. Eu digito soma C. Avanço para o próximo. Aqui eu tenho intervalo, que diz intervalo a ser avaliado pelos critérios fornecidos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para cima. Aí. Então vamos lá. Onde que vai pesquisar para verificar o critério? Nessa área aqui. Então basta eu selecionar. Ele vai verificar aqui se é AD ou presencial. Qual vai ser o critério? Como é texto, tem que colocar entre aspas. Então eu vou deixar EAD. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, ele não vai diferenciar. E qual o intervalo de soma? Ou seja, ele vai verificar nesta área, mas ele vai somar com os valores. Esses valores. Então vou selecionar esses valores até aqui, ó. Ok? Então são 3 argumentos, onde ele vai procurar o critério que é EAD e qual a área que ele vai somar, se o critério for obedecido. Ok? Então vamos dar o ok. Então ele achou aqui o valor de 300. Observe aqui, ó. Só para conferir, vou colocar aqui, ó, somar. Seria esse mais esse, que é AD, né? Opa, fiz errado. Esse mais esse mais esse mais esse mais esse. 300 certinho, não tem erro. Okay? Agora vamos fazer para o presencial. Vou fazer a mesma coisa, só que o argumento agora, o teste é presencial, para a modalidade presencial. Vamos lá no assistente de função, soma C, qual o intervalo? O mesmo intervalo de pesquisa, vai pesquisar aqui, vai procurar pela palavra presencial, então tem que estar entre aspas, e vai somar essa área aqui. Ok, pronto. 1140 mais 300 é igual a 1440, tá aqui. Perfeito? Então, esse foi o exemplo de uso da função
soma C. Agora, vou copiar esse aqui para cá, para facilitar. Agora, eu quero ver aqui a quantidade de cursos em cada modalidade. Eu ver a quantidade de matriculados e a quantidade de cursos agora. E para isso, eu não vou somar, né? Eu tenho aqui, ó, eu quero contar quantos cursos presenciais e quantos EAD tem. Eu não vou somar, eu vou ter que contar. Eu vou ter que contar de acordo com o critério. Então, para isso, nós vamos usar a função cont c.c, com os argumentos que obedecem condições definidas. E aqui eu tenho apenas dois argumentos. O primeiro é o intervalo, ou seja, a área que ele vai pesquisar. Aqui, ó. Começando daqui até aqui embaixo, ele vai pesquisar essa área que seja igual a EAD. Então já até contou aqui para mim, são 5. Então ele vai pesquisar nessa área o que foi igual a EAD e vai contar. Ok? 5. Vamos fazer agora do presencial. Vamos lá no FX. Fonte. Vou pesquisar nessa área. Só que agora eu quero presencial. Encontrou 17. Clicar no OK. Encontrou 17 facilmente. Ok? Então, com esse exemplo aqui, eu fecho com vocês a apresentação das funções condicionais, que foi a função C, soma C e conte C. Ok? Espero que você tenha gostado dessas dicas muito valiosas e faça bom uso delas. Até o próximo, então. Um abraço.